Tá com muito estresse? Então, quer dar um jeito nisso? Chega mais, vai ser bem legal. Namastê. Então, na semana passada, a gente falou sobre tudo sendo divino. Não existe nada fora do divino. Tudo que acontece, por mais que a gente goste ou desgoste, faz parte do divino, é uma expressão do divino. É necessariamente divino. Bom, hoje a gente vai conversar, esse nosso 8º encontro, sobre a possibilidade de, sem nenhum grau de parcimônia, culpa ou qualquer coisa assim, estar de boa dentro do divino. Certo? Nessa cultura que a gente está vendo, o divino ele não está em cima das nuvens, etc., com uma barbinha branca. Ele está dentro de você, sempre está, sempre estará, sempre esteve, e não tem jeito, vai ser assim. Mas, muitas vezes a gente acaba assim, eu não merecia isso tudo, e você meio que se apaga porque você ganhou aquilo, ou recebeu aquilo, ou muitas vezes você fica se culpando das diferentes formas, não merecendo aquelas coisas, certo? Vocês conhecem um pouco dessa situação na vida de vocês ou na vida de outras pessoas? Bom, então aqui, voltando ao Janaka e ao Astavraka, o Janaka fala: no momento em que eu me desvencilho da minha identificação com esse corpo físico de uma maneira tão intensa, me desvencilho com a minha identificação com a minha mente, eu percebo o divino claramente. Isso daqui é uma verdade que eu posso acessar a cada instante. Essa vivência do divino. E o que isso significa? Significa que, ao mesmo tempo, a gente é o divino, só que também o divino está ao nosso redor. Tudo é divino, né? Foi o ponto do último encontro. Mas o que essa vivência do divino significa? É um estado de relaxamento profundo da mente, onde a pulsação da vida ela acontece de uma maneira abençoada. Você sente bem-aventurança, felicidade, paz. A palavra não importa muito, mas é um sentimento amplo e de plenitude, certo? Muitas vezes profundo também. Isso acontece principalmente quando a gente está nesse estado meditativo, ou de uma maneira induzida pelas nossas práticas diárias, ou porque o universo naquele momento quis te dar uma balinha e você, como é bonito ficar olhando a minha filha, ou que quadro maravilhoso, ou como que aquilo que você me disse me deixou num estado muito especial, etc. e tal. Mas o que existe nesse universo para além do que os nossos sentidos percebem? Essa é uma pergunta muito importante dentro da cultura verde, que ela não está relacionada estritamente à fruição através dos sentidos. Existe a possibilidade da fruição através da contemplação. Quando você... Fruição. Fruição é quando você tem o deleite, o prazer, tá? A partir de algo. Normalmente, o que traz a felicidade pra gente? É aquele milkshake não sei o que lá, é aquele filme não sei o que isso, ou então aquela conversa não sei onde. São coisas externas, certo? Quando é que na nossa cultura é simples colocar a ideia de que a felicidade é um estado de observação interna, pura e simplesmente? Fica meio esquisito, porque a nossa cultura está sempre puxando para fora, certo? Só que existe um desprendimento dessa identificação com o ego que é extremamente divina. Existe um lugar onde a gente simplesmente observa a nossa natureza, que é o divino, e esse simples ato de observação ele é extremamente doce e divino,
certo? Só que isso requer uma certa prática, não é assim só porque você escutou essa informação que você agora consegue fazer isso. Mas o Jenica, ele já estava num grau de busca e estudo e dedicação de vivência que aquilo dali ficou muito claro naquele instante. Tudo o que precisa é você permitir que o divino se expresse. Só que para esse divino se expressar, você precisa estar com a sua mente translúcida, você precisa estar com o seu fluxo de prana saudável, certo? Isso precisa estar com um estado onde todo o universo pode atravessar você da maneira que for e você conseguir vivenciar aquela acontecimento, aquela ocorrência como algo divino. Então, no momento em que esse estado interno ele é presente, todas as coisas que acontecem na sua vida, por definição, são divinas, certo? Quando a gente tem essa postura, muitas vezes a situação ao redor pode parecer esquizofrênica. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito drástico, só para pegar pesado mesmo. Suponha que seu filho foi assassinado de uma maneira truculenta, ok? Porque é fácil falar não sei o que, mas a realidade é muito pior do que isso, não sei o que e tal. E nesse momento, por alguma química interna, você olha aquilo e fala: que bom que isso aconteceu depois de ele ter vivido uma vida tão importante para ele, com tanto aprendizado, não sei o que e tal. E a outra pessoa pode estar falando: pô, mas você não está nem sofrendo por conta disso, isso é errado, você devia estar triste, esse teu estado mostra que você não ama ele, não sei o que e tal, certo? Só que dentro desse momento aqui do Jenica, ele está tão embebido do divino que mesmo as coisas mais horrorosas que você puder imaginar são vivenciadas de uma maneira, com um olhar, com uma perspectiva. Lembra que na última sessão houve muito essa questão assim, é preciso ter uma habilidade de conseguir olhar cada situação de uma maneira divina, abençoada, certo? Isso requer uma prática de você estar aberto ao divino, ou acreditar, ter fé em um certo sentido, mas principalmente praticar a noção de que aquilo está te trazendo o melhor que é possível para você. Essa habilidade a gente chamou na última sessão de devoção, entrega ou qualquer coisa assim, ficou um pouco mais explicado ali, mas o ponto é que na sua vida, o que é mais precioso do que uma sensação de um coração tranquilo, um sorriso no rosto e um estado de presença cósmico, universal, divino, qualquer coisa assim? Por que você deveria, por um instante sequer, abrir mão desse estado? O que justifica? Há alguma coisa que justifica que você acredite que esse estado possa sair de você e que você deva deixar que isso deixe de ser precioso para você? Porque faliu não sei o que, porque o país não sei o que lá, porque morreu não sei o que, porque o que eu queria alcançar não sei o que lá. Existe de fato algo que seja mais importante na tua vida do que esse estado de centramento e esse estado de plenitude, esse sorriso profundo na tua existência? Esse é o ponto que o Jenica chega e fala uma frase que é muito assim marcante e também um tanto arriscada de ser escutada de uma maneira precipitada, que é: eu reverencio apenas o meu ser. Isso, dependendo da frase, se você mudar um pouquinho a frase, o sentido já pode se tornar altamente catastrófico. Mas ele virar e falar assim: eu reverencio apenas o meu ser, significa, na prática, de que ele observa que o ser dele é o divino. E ele se vê em todas as coisas e ele reverencia.
Não existe nada que não esteja dentro do ser dele. Então, essa frase colocada de uma maneira mais apressada pode parecer que é uma frase muito egóica. Ah, eu só dou importância a mim mesmo. Mas o que está acontecendo aqui é que nesse momento o Jenneke, ele está... É asterisco 1 ali. O Jenneke, ele está tendo uma percepção integral muito importante. O divino, na forma mais abstrata, o guru e também ele mesmo são uma coisa só. Certo? Na nossa cultura seria o Espírito Divino Santo. Tem uma chave ali atrás da porta. A Santíssima Trindade do lado de cá, do lado esquerdo. Aí atrás dessa porta daí. Isso. A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são uma coisa que você vivencia de uma maneira etérea, em um certo sentido. Você não encontrou com Jesus aqui, não teve essa sorte. O Espírito Santo ele se manifesta de uma maneira ao redor, com uma graça divina atuando, e o Deus está lá, certo? Nessa cultura aqui, o que está sendo essas três expressões do divino é Deus, de uma maneira abstrata, Guru, que é a forma de você vivenciar esse Deus de uma maneira mais palpável, e esse ser, esse self, esse Atma, esse princípio de consciência, que é o que você vivencia dentro de você, certo? Então, dentro da cultura védica, é perfeitamente viável a gente vivenciar a frase com uma perspectiva muito tranquila. Eu sou o divino. Você é o divino. Tudo é divino. Só há apenas o divino. Não há nada que não possa ser divino. Não há nada que possa estar fora do divino. Apenas o divino é, e do divino que nasce todas as coisas. Daí é aquela saudação do Namastê, né? O divino dentro de mim reconhece e reverencia o divino dentro de você. Então essa percepção de que tudo que acontece na sua vida, tanto para as coisas ruins quanto para as coisas boas, merecem ser celebradas divinamente. É claro que fica redundante um pouco essa frase, mas a ideia principal é que não existe culpa no erro e não existe também culpa no acerto, certo? Muitas pessoas se prendem mais na culpa num lado ou no outro. Mas essa é uma frase bem importante de ressaltar o outro lado também. Permita se sentir absolutamente divino quando as coisas também estiverem dando certo na sua vida. Isso também, você também pode isso não é um pecado, certo? E quando as coisas estiverem dando muito mal na tua vida, permita também celebrar isso como um processo de aprendizado que aprofunda a tua experiência de autoconhecimento. De qualquer maneira, de qualquer forma, apenas celebre a existência como uma expressão do divino e veja o que isso acontece na tua vida. Procura ter essa postura mental e ver o que acontece com o teu nível de tranquilidade, saúde mental, etc. e tal. Ok? Então esse é o nosso exercício dessa semana. Se alguma coisa muito boa acontecer na tua vida, você também merece isso. Se alguma coisa muito chata acontecer na tua vida, você em algum grau também merece isso. Mas os dois são absolutamente divinos, certo? Claro até aqui? Vivos e vivas? Ótimo. Então vamos que vamos. Espaço Ayurveda, seu recanto de bem-estar no Rio de Janeiro. Namastê!